Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a este canal onde toda a gente quer ser rico. Quer ser rico? Eu sei que sim. Então, antes de mais, dê like no vídeo. Subscreva-se no canal porque os conteúdos que vão passar aqui são conteúdos maninho interessantes. Sorry, acho que é a primeira vez que eu gravar usando a câmera frontal. Então não é de haver muito contacto visual. Também me distrai um bocadinho a olhar para mim, né? É difícil, né? Mas vamos falar hoje de uma cena muito interessante. Como o vídeo diz, não haverá mulher para as pessoas até daqui a nada. Podemos estar a acreditar que pode haver, o que eu acho que não é muito verdade, né? Apesar das taxas crescentes de nascimento de mulheres todo em dia, a proporção de homens e mulheres no mundo, whatever, tipo, sempre terão mais mulheres do que homens, mas daqui a nada não terão mulheres para todos. E eu vou vos explicar porquê, usando cenas básicas da microeconomia. Então, pessoal, vamos a isso. Ok, então, o que é que nós vamos precisar de saber? Hoje vamos falar de mercado, vamos falar de um dos tipos de mercado, estruturas de mercado, né? E porque é que se justifica que daqui a nada não haverão mulheres para todos? Há de sempre haver uma ineficiência, apesar de nós sermos menores ou poucos em relação às mulheres. Yeah, é isso. Ok. Então, primeiro, o que é mercado? Então, mercado é basicamente, vamos dizer, um espaço físico, virtual nos últimos tempos, né? Em que se transacionam bens. Em que há pessoas que estão a oferecer um produto e há pessoas que vão estar a oferecer esse determinado produto. Um minuto, bro. Vão estar à procura desse determinado produto mediante um determinado preço. Estás a ver? Então, se existe um grupo de compradores e um grupo de vendedores, e ambos estão, o vendedor interessado em vender, o comprador em comprar, e eles determinam um preço ou um meio de troca, estamos perante o mercado. No entanto, os mercados podem ser muito diferentes dependendo do tipo de empresa. Então, vamos falar do mercado mais básico que tem se vivido nos últimos se viveu até acho que mais de 2000, 2005, whatever, antes da explosão do feminismo, whatever, que é um mercado de concorrência perfeita. Então, o que basicamente diz que o mercado de concorrência perfeita? O mercado de concorrência perfeita, um dos pressupostos é de que existem infinitas firmas no mercado. Estás a ver? Like, existem muitas mesmas empresas no mercado. E por existirem muitas empresas no mercado, as barreiras de entrada, como vocês podem ver, as barreiras de saída são fáceis. Quase que não existem as barreiras de entrada, quase não existem as barreiras de saída. E também o produto que essas firmas oferecem são produtos idênticos, parecidos, quase a mesma coisa. São produtos gigantes, parecidos, mesma coisa. Então há uma certa simetria de informação, ou toda a informação que existe no mercado, tanto para os compradores, tanto para os vendedores, é conhecida pelos dois. Então não existe quem sabe mais do que o outro. E o terceiro ponto, que é um bocadinho maninho interessante, é que essas firmas de concorrência perfeita, elas não têm poder de marcar preço, ou seja, são todas elas tomadoras de preço, ou price takers, na terminologia inglesa. Yeah, é isso. Então, esse mercado, eu digo que aconteceu até muito tempo, porque até muito tempo as mulheres eram tidas como mulheres iguais para todos. Tipo, eram todas parecidas, eram todas meio que precificadas, o mesmo valor, né? Tipo, se assumisse que no bolo custasse 5.000, seria 5.000 para todas. E as informações giravam para todos, porque as mulheres eram quase a mesma coisa para todos. E elas não tinham um grande poder de decidir o seu valor no mercado. Ou seja, elas tomavam o preço que era dado pelo mercado. Ou seja, elas estavam em concorrência perfeita. Mas essa cena veio mudar nos últimos tempos. Feminismo, whatever, cena que eu não apoio uma nem que talvez valorização da mulher é outra cena, e feminismo é uma cena muito extrema que eu em particular não comungo maninho. Mas o que acontece? Na concorrência perfeita acontece isso, que eu disse, como a cena que aconteceu até lá. Então agora está a acontecer uma cena interessante chamada concorrência monopolística. Concorrência monopolística vem de monopólio, que é quando existe só uma empresa que fornece. Tipo, tem muitos gajos a quererem consumir o produto, mas você é só um gajo que o produz, estás a ver? Like, por exemplo,
Danone, por exemplo, é monopólio, sim, apesar de ser um monopólio natural. CFM é que dá cenas de transporte aqui a moça. Então, só consumimos, é a única empresa. Só que concorrência monopolística pressupõe a existência de muitas pessoas, muitas, que oferecem o produto. Não são infinitas como na concorrência perfeita, muitas que oferecem um produto no mercado, estás a ver? Então, só que, diferentemente de lá, aqui já há distinção ou a diferenciação do tipo de produto que elas oferecem. Ou seja, o feminismo que veio trazer é quase a mesma cena que a concorrência monopolística. Tipo, but, ok, somos todos mulheres, no entanto, neste produto que eu tenho, há diferenciação. Enquanto no primeiro caso, era tipo tu entrares no mercado e venderes pipoca, então a pipoca era parecida com a de todas. Quando houve essa cena de feminismo e whatever, houve uma diferenciação do tipo de produto. É pipoca sim, mas a minha pipoca, por exemplo, tem chocolate. A minha pipoca tem whatever, não sei quais cenas são possíveis de colocar numas pipocas, estás a ver? Então houve diferenciação do tipo de produto, que é a era que nós estamos agora. Então, essa diferenciação de produtos, que no caso das mulheres agora, se calhar talvez pele clara, talvez alguns atributos físicos, se calhar algum ensino superior, ela fala inglês, ela fala muitas coisas, faz com que ela neste mercado, quanto mais distinta ela for, ela tenha poder de marcar preço, ou seja, de colocar o seu valor no mercado. Não sei se me apanharam. E é basicamente isso que acontece. Quanto mais distinta é a mulher, quanto mais formada, quanto mais clara, quanto mais atribuída fisicamente, quanto mais o que é, ela já tem poder de marcar preço, diferentemente do que acontecia na concorrência perfeita. Atenção, que essa formulação de preço depende muito da elasticidade da procura desta mesma mulher nos dias de hoje. Yeah? Porque, tipo, tecnicamente falando, elas enfrentam as empresas monopolísticas, né? Enfrentam uma curva da procura decrescente, estás a ver? Porque quanto maior for o preço, ou quanto for o maior preço que ela for a fixar para ela, menos homens vão se aproximar dela. Mas a elasticidade ou a quantidade de homens que se aproximam dela depende do seu poder de mercado. Ou seja, depende do valor que ela tem ou do poder que ela tem. Estás a ver? Se nós estamos a dizer que hoje em dia mulheres que têm ensino superior são as mais nice, se tu tens ensino superior, com certeza a tua procura é rígida. Ou seja, por mais que tu aumentes preço, a quantidade de pessoas que estão à procura de ti, querida, não vai reduzir. Ok, então, coisa interessante. Por que é que os homens não vão ficar sem mulheres, homens sem valor vão ficar sem mulheres agora? Porque as empresas monopolísticas, elas estão condenadas a uma grande maldição. Sempre haverá uma espécie de ineficiência nessas cenas de nessa concorrência monopolística, né? Porque haverá, chamam aquele triângulo, peso morto, é um dead weight, qualquer coisa assim mesmo. Mas por que é que há um dead weight? O que é que eu posso dizer? É que porque a curva da procura delas é decrescente, não é? Quanto maior for o preço, menos pessoas vão procurar. Significa que há de existir uma certa quantidade de homens que não têm dinheiro ou o valor, dinheiro necessário para que possa ir atrás dessa mulher ou possa adquirir determinado produto, estás a ver? Porque quanto maior for o preço, por exemplo, o que é que eu posso dizer? De bolo, quanto maior for o preço, nem todas as pessoas terão dinheiro suficiente para comprar esse determinado bolo, ou seja, a quantidade de pessoas vai reduzir. Então haverá uma ineficiência, que é a quantidade de homens que vão ficar sem pegar mulher, porque as mulheres cada dia estão a ficar mais valiosas. Então haverá homens, existirão homens tipo capacidade oficiosa, homens que até têm disposição, têm moral de pegar mulheres, mas não vão porque não estarão dispostos a pagar este determinado preço. Mas o valor da mulher, como disse, depende muito da elasticidade da procura dela, né? Porque quanto mais valioso, ou quanto mais atributos tu tens mais poder de mercado para fixar o teu preço. Estás a ver? Ou seja, a tua procura é rígida. Por mais que tu aumentes as exigências ainda um bocadinho mais, se for um produto muito mau, muito pica, tu há de aparecer pessoas que vão comprar, não serão muitas, o que é bom. Vais meio que
afunilar o público, whatever. Então, são muitas. Então, niggas, se querem pegar mulheres, se querem ter mulheres, é melhor começarem a investir em vocês mesmos e a crescerem, whatever, para que tenham mulheres de valor. Porque, pelo que eu estou a ver, daqui a nada nenhuma mulher vai estar em concorrência perfeita no mercado em que o valor é marcado pelas convenções sociais ou pelos homens, mas elas agora é que marcam o seu próprio valor. E mulheres, se querem homens de valor, vão ter que aumentar o preço. Homem é homem, como diz um guy, whatever, é homem que é capaz de pagar o preço pela mulher que ele quer. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu.